Capítulo 66 – A turbulência depois que o mundo é salvo, sua origem. Fazia meio ano desde que ocorreu o incidente global na origem conhecido como Conflito de Avalon, e o ano novo havia passado. O mundo estava se transformando em um liderado por Sergei, que havia sido formalmente inaugurado como presidente dos Estados Federais. Mas não havia sinais de que retornaria ao estado pacífico em que estava antes do Conflito de Avalon. As guerras civis na Federação Nórdica e na República Chinesa só estão ficando mais ferozes. Parece ainda mais interminável do que o conflito na África. A Europa está voltando a ser um barril de pólvora também. Quantos anos mais durará a União Europeia? Nesse ritmo, era possível que este mundo visse uma Segunda Guerra Mundial não, talvez já tivesse entrado em um estado de guerra mundial há algum tempo. O Avalon Rikudou e Jiri tinha sido derrotado. Seus subordinados e apoiadores haviam morrido, e cada um dos assuntos experimentais que ele havia criado agora estava faltando. Nenhum de seus materiais de pesquisa e suas máquinas que ele usou para experimentos foram deixados para trás. Mas ele tinha sido apoiado por políticos proeminentes, líderes militares e líderes de organizações criminosas, bem como seus assessores próximos e subordinados. Eles e suas organizações ainda permaneciam, porque os convidados por Rikudou e Jiri para sua base principal eram apenas a elite entre seus colaboradores e apoiadores, como os presidentes das nações. Assim, mesmo depois que o incidente foi resolvido, nações de todo o mundo foram forçadas a lidar com as consequências. Foram os Estados Federais, onde o presidente Sergei tinha tomado com sucesso o domínio político sobre a nação através de um golpe de Estado, que tinha conseguido isso mais rapidamente e sem problemas. Sem qualquer hesitação em tomar medidas pesadas, ele havia purgado os círculos políticos e empresariais dos Estados Federais, bem como a Agência de Inteligência das Nações, daqueles que cooperaram com Rikudou, prendendo-os um após o outro. A habilidade com que ele fez isso foi como se ele tivesse sido possuído, surpreendendo a todos. Ninguém esperava um trabalho tão excelente de um ex-soldado que não era nem um político nem um especialista em guerra de inteligência. Isso foi possível pelo fato de Sergei ter tomado controle quase completo sobre os militares. Embora fosse o curso de ação esperado para um soldado que havia tomado o poder político através de um golpe de Estado, ele declarou sem hesitação um estado de emergência. Ao impor limites aos direitos humanos dos cidadãos dos Estados Federais, ele conseguiu prender colaboradores e apoiadores de Rikudou através de métodos pesados que seriam criticados como extremos durante tempos de paz. Embora não possa ser tornado público, uma das outras principais razões pelas quais isso foi possível foi por causa das informações que Vandalieu havia extraído dos espíritos do ex-presidente e do diretor da agência de inteligência quando eles foram encantados por Mei, que ele tinha passado para Sergei. A próxima nação a recuperar sua capacidade de funcionar normalmente foi o Japão. Havia várias razões para isso, e não era porque os japoneses eram mais capazes do que todos os outros. Primeiro, apenas uma parte limitada do Japão foi afetada pela influência Rikudou em comparação com outras nações. Em Origin, nenhuma Segunda Guerra Mundial havia ocorrido no século XX, mas mesmo assim, o primeiro-ministro e os ministros do gabinete do Japão do século XXI não tiveram tanta influência política quanto os dos Estados Federais ou da Europa. E como muitos dos Braveiros nasceram no Japão, reunir um grande número de colaboradores e apoiadores do Japão aumentaria o risco de os planos Rikudou serem descobertos. Desconfiado desse risco, Rikudou havia recrutado apenas alguns legisladores dos partidos dominantes e opostos, bem como os altos escalões da polícia, do sistema judicial, do campo médico, e as organizações governamentais que por si só tinha criado uma situação muito grave, mas havia outros países cujas agências de inteligência inteiras tinham sido tomadas por Rikudou. Em comparação com eles, o Japão tinha saído levemente. E talvez por causa das características da sociedade japonesa, havia uma parcela relativamente grande de pessoas que haviam sido influenciadas por Vandalieu quando ele apareceu no mundo de origem. Como uma porcentagem de toda a população, era apenas cerca de 0,1%, mas mais de 100 mil pessoas tinham encontrado Vandalieu em seus sonhos. E mesmo em Origin, o Japão era aliado dos Estados Federais. Sergei tinha visto a estabilização desta aliança como uma questão urgente, então ele havia fornecido sua cooperação e, eventualmente, conseguiu ajudar o Japão a se recuperar.
Mas, embora os Estados Federais e o Japão tenham se recuperado rapidamente, o caos continuou em regiões como Europa e América do Sul. Não foi surpreendente, afinal, seus presidentes foram mortos e muitos de seus assessores próximos foram presos. Cada nação realizou novas eleições e elegeu novos presidentes e ministros. No entanto, os novos governos foram feitos de políticos não elites que não haviam colaborado com Rikudo e Jiri. Faltavam-lhes não só fama e carisma, mas também habilidade e experiência. Assim, os novos governos não se estabilizaram, e havia algumas nações que já estavam realizando suas segundas eleições presidenciais desde o conflito de Avalon. A ordem pública estava piorando, e limites estritos estavam sendo colocados para entrar e sair de cada nação, exigindo que as pessoas passassem por inspeções antes de serem autorizadas a sair, apesar dessas nações terem anteriormente permitido que as pessoas entrassem e saíssem livremente. A União Europeia era agora uma união apenas no nome, e uma vez que as tarifas foram colocadas sobre o comércio comercial entre as nações, provavelmente iria quebrar. No entanto, as nações cujo caos foi mantido dentro de suas fronteiras ainda estavam melhor do que algumas. Na República Chinesa e na Federação Nórdica, as bombas que as nações haviam plantado foram teletransportadas para o centro de ambas as nações e detonadas. Isso resultou em combates contínuos, mesmo após o conflito de Avalon, e estes se desenvolveram desde guerras civis até conflitos regionais. Essas nações apoiaram as ambições de Rikudo e Jiris em nível nacional, forneceram-lhe órfãos sem parentes e indivíduos politicamente inconvenientes para serem usados em experimentos desumanos, e disparou mísseis contra a base Rikudo e Jiris, sabendo que os Bravers, que estavam tentando resolver a situação, e as vítimas da pesquisa Rikudous, ainda estavam dentro. Tudo isso se tornou conhecido publicamente, atraindo uma enxurrada de críticas internacionais, embora se pudesse presumir que as críticas das nações europeias e africanas tinham o propósito de desviar a atenção de seus próprios fracassos. Tendo sido criticado por todo o mundo, a República Chinesa e a Federação Nórdica discutiram quais medidas precisavam tomar depois de substituir os indivíduos que haviam sido perdidos para reconstruir seus governos. Essa foi provavelmente uma das forças do socialismo e do comunismo, a capacidade de decidir a liderança das nações sem eleições. No entanto, os governos de ambas as nações ficaram mais fracos. Se alguém pensasse que poderia ignorar as críticas internacionais e sair ileso, estaria errado. E ambas as nações haviam fornecido vasta ajuda à pesquisa de Rikudo e Jiri sobre o atributo morte. Não era apenas que eles haviam fornecido o financiamento de capital, as instalações de pesquisa e os seres humanos para serem usados em experimentos. Eles também forneceram o pessoal, como pesquisadores, trabalhadores e guardas de segurança, bem como muitos outros benefícios. Tudo isso se tornou nada além de dívida devido à traição Rikudous. As ações que eles tomaram depois que a traição de Rikudous ficou clara também foram decisões ruins. Ninguém poderia culpá-los por cair em um estado de caos devido à descida de Vandalieus sobre a origem, mas eles haviam repetidamente disparado mísseis, que só serviu para aumentar a quantidade de danos infligidos de volta às nações em troca. Apesar de tudo isso, os novos líderes de alto nível se recusaram a desistir de suas posições de poder. O segundo e o terceiro indivíduos mais poderosos das nações estavam tentando usar essa oportunidade para derrubar os novos líderes e tomar o poder eles mesmos. Havia grupos étnicos que estavam fazendo um movimento para aproveitar a chance de declarar a independência como resultado, a República Chinesa e a Federação Nórdica estavam se separando, e o conflito havia aumentado em ambas as nações. Os Bravers haviam trabalhado duro, a pedido dos Estados Federais, eles haviam despojado a República Chinesa e a Federação Nórdica de armas perigosas, como armas biológicas e nucleares, e impedido ataques terroristas que poderiam atiçar ainda mais conflitos. Graças aos seus esforços, o mundo de origem estava atualmente em um estado estável. No mínimo, não houve guerra mundial e não ocorreram massacres em grande escala. Tendo retornado para a casa de sua missão, o Braver Amemiya Hiroto, o Titã Ival, o Angel Amemiya Narumi, o Chiron Derek Sander, e o druida Joseph Smith estava trocando reclamações sobre problemas adultos que não poderiam ser resolvidos apenas através de ideais. O conflito é conveniente. Essa nação em colapso é benéfica para nossa nação. Pensar que eles diriam algo assim tão claramente Amemiya murmurou.
Forçosamente dividindo uma área excessivamente grande de terra através da dissolução de outra nação, eles realmente vêm com algumas ideias desagradáveis, disse Ival. Não podemos contar a Hiroshi e Mei sobre isso, disse Narumi. Bem, não podemos dizer exatamente aos estados federais para suprimi-lo com seu poderio militar, e eu sei que não há muito que possamos fazer, considerando que as organizações internacionais perderam seu poder, disse Derek. Mas eu realmente gostaria de evitar ir à República Chinesa e à Federação Nórdica agora, comentou Joseph. Que tal nós apenas transmitirmos as imagens de quando a alma de Vandalieus desceu na Federação Nórdica e na República Chinesa? Disse Ival. No entanto, o Ed tem que assumir uma estação de televisão para fazê-lo. Por mais lamentável que seja, Ival, a República Chinesa e a Federação Nórdica têm uma censura de informação quase perfeita. No momento em que começamos a transmitir imagens da alma de Vandalieus naquela época, a polícia e o exército viriam até nós como uma avalanche, disse a Memia. Vandalieus Sou tinha descido sobre a origem, a fim de proteger o mundo exterior da magia Achavalons e para proteger seus aliados da República Chinesa e federações nórdicas tentativas de retaliação contra Rikudou por a sua traição. Muitos já tinham visto a sua forma grotesca, mas a maioria das pessoas na República Chinesa e na Federação Nórdica, que tinham uma rigorosa censura da informação, não tinha. Assim, havia muito poucas pessoas que tinham sido influenciadas por Vandaliel nessas duas nações. E Vandaliel era magnânimo, ou da perspectiva de Amemi e dos outros, ele era praticamente um filantropo. Mas ele não iria tão longe a ponto de impedir que pessoas que não estavam relacionadas a ele ou a seus companheiros se matassem. Mesmo que a guerra civil se alastrasse na República Chinesa e na Federação Nórdica, Vandaliel simplesmente percebia isso como pessoas que ele nunca havia conhecido matando umas às outras. E até o presidente Sergei, o mais famoso adorador de Vandaliel na origem, priorizou os interesses de sua própria nação, depois os de suas nações aliadas. Assim, colocar mais pessoas sob influência de Vandalieus sob os efeitos de sua orientação levaria a República Chinesa e a Federação Nórdica a serem salvas, mas parecia que nenhum dos líderes dos grupos separatistas de qualquer nação era o tipo de pessoas que poderiam ser guiadas por Vandaliel. Como na Terra, os chineses e os nórdicos odeiam a religião, afinal, disse a Memia. A Memia, isso parece ser verdade para as nações nórdicas neste mundo, mas estou certo de que a Rússia da Terra tinha uma religião chamada Igreja Ortodoxa Russa, disse Joseph. TLN, eu sei que a Rússia não é um país nórdico, mas é isso que o autor escreveu. A palavra japonesa que é geralmente traduzida como nórdica é mais literalmente do norte da Europa e talvez o autor considere a Rússia como parte disso. Isso é certo? Disse a Memia. Parece que não podemos mais confiar em nosso conhecimento de quando estávamos na Terra, disse Narumi. E quero deixar claro que, mesmo que aumentemos o número de pessoas sob influência de Vandaliel, isso não significa que Vandaliel vai salvá-las diretamente. Aqueles que são guiados se salvam como resultado de seus próprios esforços, disse José. De fato, Vandaliel não interveio diretamente no mundo de origem desde o conflito de Avalon. As pessoas eram simplesmente guiadas por ele depois de vê-lo em sonhos ou ver imagens de sua alma. No entanto, aqueles que foram guiados receberam os efeitos de sua orientação, apesar de não haver nenhum sistema de status neste mundo. Não, porque os status não existiam, não havia palavras e números com os quais se pudesse ver claramente os efeitos das orientações, mas pode-se dizer que o povo de origem recebeu efeitos mais amplos do que o povo de Lambda. Alguns exemplos mais estranhos disso incluíram visão melhorada, imunidade melhorada contra doenças e a capacidade de sobreviver a situações extremas com nada além de instintos de sobrevivência. Joseph, era com isso que contávamos. Se houver mais pessoas na República Chinesa e na Federação Nórdica sob os efeitos da influência de Vandalieus, tenho certeza de que elas trabalharão umas com as outras para acabar com as guerras civis, disse a Memia. Eles não esperavam que Vandaliel interviesse diretamente. As pessoas que tinham sido afetadas pela influência de Vandalieus tinham uma forte tendência a sentir uma sensação de parentesco umas com as outras, mesmo que fossem de diferentes países, de diferentes etnias, ou tinham crenças religiosas diferentes. Mesmo que essas pessoas não se tornassem maioria, uma vez que atingissem um certo número, elas teriam uma quantidade significativa de poder.
E era impossível esperar que os Bravers fizessem algo sobre a situação por conta própria, sem depender de Vandaliel. Embora fossem heróis que conquistaram o respeito do povo de origem, os povos que confiam neles foram drasticamente prejudicados pelo conflito Avalon. Ninguém poderia culpar as pessoas por isso, ou afinal, o culpado por trás do conflito de Avalon era Rikudou Ijiri, que havia servido em um papel de liderança para os Bravos. No entanto, as principais pessoas que lideraram o esforço para resolver o incidente também foram membros dos Bravers, de modo que as críticas da sociedade a eles não foram tão severas. Isso se deve ao fato de os presidentes de nações de todo o mundo e seus assessores íntimos terem colaborado com Rikudou, e também porque havia alvos mais fáceis de culpar e vilanizar a República Chinesa e a Federação Nórdica. No entanto, mesmo sem serem duramente criticados, os Bravers não foram capazes de forçar as nações a agir. Eles não eram políticos, eles não tinham o apoio do povo na República Chinesa e na Federação Nórdica, nem tinham o poder de governar sobre essas pessoas. A única maneira dos Bravers acabarem com os conflitos nessas nações era silenciá-los usando a força. E se eles começassem a fazer isso, a única mudança seria os Bravers juntando-se aos conflitos nas duas nações como uma nova facção participante. Houve também a opção de adotar uma abordagem mais estável viajando para a República Chinesa e a Federação Nórdica para formar relações de cooperação com pessoas influentes lá com o objetivo de sair vitorioso na guerra-conflito e estabelecimento de novos governos, mas eles já estavam fazendo isso. Os Estados Federais e os Bravos estavam agindo com o objetivo de dividir essas duas grandes e poderosas nações e estabelecer equilíbrio. Se apenas essas duas nações pudessem se tornar como o Japão e os Estados Federais não, tenho a sensação de que o Japão e os Estados Federais foram influenciados. Também. Muito, disse Ival. Eu acho que Vandaliel concordaria com você lá. Eu o conheci em um sonho há um tempo atrás, e ele estava deprimido, disse Joseph. Deprimido, hein? Bem, não posso culpá-lo, disse Amemia. Imediatamente após o conflito de Avalon, havia uma enorme variedade de maneiras pelas quais Vandaliel havia sido percebido no mundo de origem um alienígena chamado Johnny Yamalka que havia crescido enormemente, um demônio que havia ressuscitado do inferno, a materialização de um espírito maligno criado por um experimento de pesquisa de atributo de morte deu errado, um deus que havia descido sobre o mundo, um enorme organismo mágico criado por um experimento mágico, uma criação fracassada de Rikudou Ijiri, e assim por diante. Mas o presidente Sergei declarou, isso é um deus. E depois que ficou claro que Vandaliel havia protegido o mundo, as pessoas começaram a percebê-lo como um deus que havia descido sobre o mundo. O que veio depois disso foram debates controversos entre os líderes de religiões já existentes na origem sobre como eles deveriam tratar Vandaliel. Alguém poderia se perguntar por que eles estariam discutindo tal coisa quando o mundo estava em um estado de grande turbulência, mas essa turbulência era um problema a ser tratado por políticos e corporações. Os líderes religiosos tinham problemas religiosos para lidar. Havia fãs da oitava orientação que afirmavam que Vandaliel era a forma divina dos mortos-vivos que salvaram Plutão e os outros, uma afirmação que estava extremamente próxima da verdade. Esses fãs eram um grupo que havia sido considerado um culto que apoiava terroristas por políticos e líderes de religiões já existentes. Agora, eles estavam reunindo poder como uma grande religião conhecida como a Oitava Fé de Orientação ou a Oitava Fé, para abreviar. O mais famoso de seus membros foi o presidente Sergei. Todas as pessoas importantes em sua administração tinham sido guiadas por Vandaliel, e quando ele reconstruiu a Agência de Inteligência das Nações, experiência anterior de conhecer um deus em um sonho tinha sido uma condição de contratação para os candidatos. Seu objetivo final era converter toda a humanidade para a oitava fé, e ele tinha usado métodos pesados para isso, bem como a criação de várias instalações nos estados federais com estátuas, monumentos e obras de arte dedicadas a Vandaliel e Plutão. Ele também estava tentando planejar parques temáticos, filmes e uma série de anime com a oitava fé como tema, embora parecesse que havia um número significativo de pessoas que se opunham a medidas tão vigorosas. Outras religiões interpretação de Vandaliel incluiu ele ser um anjo descendente, um deus reencarnado, e assim por diante.
Mas parecia que eles estavam lutando para interpretá-lo sob a estrutura de suas escrituras já existentes. Era provável que eles gostariam de ignorá-lo, se possível, mas dado que havia imagens claras dele e ele ainda estava aparecendo nos sonhos das pessoas, mesmo agora, parecia que eles eram incapazes de negar a existência de um Deus que concedeu sua proteção divina ao povo. O budismo já havia desistido de tentar incorporá-lo à religião e afirmou que ele era um vizinho que havia voado para o planeta de algum lugar no espaço sideral. E atualmente, havia pesquisadores que estudaram folclore, religião e ocultismo que amarraram Vandalieu a várias lendas e apresentaram suas conclusões de maneira divertida na TV, em revistas e na internet. Vandalieu estava ciente de tudo isso, e ninguém poderia culpá-lo por estar deprimido, e foi principalmente culpa de ser gay. Se ele realmente não gostasse tanto de tudo isso, ele poderia simplesmente parar de guiar as pessoas, parar de convidá-las para sonhos, parar de conceder-lhes sua proteção divina, mas havia, de fato, nada que pudesse ser feito em relação à sua orientação. As pessoas foram guiadas por sua própria vontade quando viram as imagens gravadas da forma de Vandalieu ou se depararam com os ensinamentos da oitava fé. Vandalieu não estava conscientemente guiando-os porque queria. Ele também não estava convidando deliberadamente pessoas para seus sonhos, ele simplesmente encontrou pessoas que estavam no mesmo comprimento de onda que ele. No entanto, ele não os afastou quando os encontrou, ele ouviu o que eles tinham a dizer e passou um tempo com eles, e se ele se dava bem com eles e gostava deles, ele lhes daria sua proteção divina como um presente, para que se pudesse dizer que ele havia trazido isso sobre si mesmo. Vandalieu havia se tornado parte do Deus da origem, era impossível para ele desistir das pessoas de Origins. Todo mundo se reuniu para reclamar de suas missões? Disse o Sandman Youdou Masaki, andando com um jornal em uma mão. Reclame sim, são reclamações. Quando virá a paz? Não há fim à vista, disse Amemiya. Você parecia surpreso. Sem fim à vista? Esse sempre foi o caso, não é? Amemiya olhou para cima para perguntar o que ele queria dizer, mas Youdou respondeu antes que ele pudesse. O conflito nunca termina, desastres aconteceram e ataques terroristas foram planejados e realizados. Nada mudou entre antes e agora. Porque Rikudou e seus caras se foram agora, é mais fácil para coisas assim aparecerem, disse Youdou. Isso é verdade, disse Amemiya. Palavras vulgares abriram os olhos de Amemiya Hirotos. De fato, nunca houve paz completa neste mundo, mesmo antes de Amemiya e os outros reencarnarem aqui. Guerras, crimes e desastres sempre aconteceram. Era verdade que as nações e organizações criminosas tinham menos unidade agora que seu objetivo comum de imortalidade e criar um novo mundo havia desmoronado, causando o caos. Mas isso era tudo. Eu sempre pensei que este mundo está em um estado terrível por causa de Rikudou, por causa de nós indivíduos reencarnados. Mas talvez eu não devesse ficar tão preocupado com isso. Amemiya pensou. Rikudou e Jiri e seus subordinados como Moria haviam sido indivíduos reencarnados e membros dos Bravers, assim como Amemiya e seus companheiros. Foi por isso que Amemiya sentiu alguma responsabilidade pelo que Rikudou tinha feito. Mas com as palavras de Youdou, Amemiya percebeu que talvez ele não precisasse refletir tanto sobre isso. O que é, Amemiya? Você decidiu buscar a paz mundial? Criar uma Nações Unidas? Você disse. Youdou, as Nações Unidas atuais ainda existem sem o NEL. Derek apontou. Embora não pareça que tenha muita presença, acrescentou. E além disso, será problemático se as coisas não voltarem ao nível de paz que tínhamos antes, se as coisas não se acalmarem. Caso contrário, não seremos capazes de ver Hiroshi e Mei por um longo tempo, disse Narumi. Ah, vocês também têm esse problema com que se preocupar. Desculpe, disse Youdou. Os Bravers estavam atualmente operando com sua sede nos Estados Federais. Naturalmente, houve aqueles que criticaram o fato de que os Estados Federais tinham tanta influência sobre os Bravers. No entanto, porque a presença das Nações Unidas tinha se tornado mais fraca e eles tinham muito menos influência, a situação atual de não haver nações que pudessem levantar queixas contra os Estados Federais continuou por algum tempo. Isso está certo.
Precisamos fazer isso para Hiroshi e Mei. Precisamos fazer deste mundo um lugar onde as pessoas que foram transformadas em sujeitos experimentais por Rikudo possam viver, disse Amemiya. Querida, você esqueceu isso? Disse Narumi acusadoramente. Não. Eu estava apenas renovando minha determinação. Amemiya disse apressadamente. Isso não é surpreendente, mas é possível que seja mais confortável para eles viverem lá. Especialmente para as pessoas que foram transformadas em sujeitos experimentais, não posso vê-las retornando a um mundo sem Vandaliel, disse Joseph, continuando a conversa, ignorando a briga súbita entre marido e mulher. Você está certo, pode não haver internet, televisão ou videogames lá, mas Vandaliels lá. Ele até fez um parque temático para Mei e Hiroshi, e ele ainda pode estar fazendo todos os tipos de outras coisas, disse Amemiya. Mari e seus amigos, Bokor, Yukijoro e Gabriel, provavelmente não voltarão, pelo menos, disse Derek. E neste mundo, ainda existem caras que estão atrás de Mei e de todos os outros, disse Amemiya. Sim, não há fim para eles, não importa quantos pegamos, disse Narumi. Mesmo após o conflito de Avalon, não havia fim para as organizações criminosas que desejavam adquirir o atributo da morte. Havia quem soubesse que havia um exemplo bem-sucedido de Arch Avalon, apesar de essas informações não terem sido divulgadas publicamente. Essas pessoas espreitavam nas sombras da sociedade, buscando a imortalidade e um poder grande o suficiente para destruir toda a humanidade. Embora os materiais de pesquisa e registros experimentais de Rikudo e Giris tenham desaparecido, ainda havia seus colaboradores que não haviam se reunido em sua base naquele dia. Entre eles estavam aqueles que tinham sido informados de coisas como o fato de que o metamorfo Shio Inmari tinha adquirido com sucesso a capacidade de usar a magia de atribuição de morte, o fato de que havia outros sujeitos experimentais que tinham uma capacidade limitada de usar magia de atributo de morte, e o fato de que Mei, a filha Amemias, muito provavelmente possuía mana de atributo de morte. Com base em informações como esta, havia organizações criminosas, ramos militares ultra-secretos encarregados de realizar operações ilegais, e exércitos privados de propriedade de indivíduos ricos que estavam atrás de Mei e os outros. E eles acreditavam que o local mais provável onde Mei e os outros estavam sendo mantidos escondidos era nos Estados Federais. Se a estratégia do presidente Sergeis correr bem, as coisas vão morrer, penso eu. Só precisamos ser pacientes até lá, disse Joseph. A estratégia do presidente Sergei que Joseph mencionou envolveu os estados federais anunciando os resultados de sua própria pesquisa sobre a magia do atributo morte. Isso era desinformação, é claro, já que nenhuma pesquisa real havia sido conduzida. A reencarnação realizada pela magia do atributo morte tem uma taxa de falha de mais de 90%, e mesmo no caso de uma reencarnação bem-sucedida, a reencarnação é um sucesso, a mente do sujeito é alterada a ponto de se transformar em um monstro incontrolável. No caso de uma reencarnação bem-sucedida, o sujeito não se torna imortal, eles se transformam completamente em mortos-vivos dentro de um curto período de tempo. O plano do presidente Sergei pretendia liberar tais descobertas falsas, destinadas a enganar aqueles que buscavam alcançar a imortalidade. Essas falsas descobertas seriam tornadas mais credíveis ao tornar públicas simultaneamente as ações destrutivas e não características que Rikudo Igiri havia tomado depois de reencarnar como Arch Avalon. Ao mesmo tempo, os estados federais liberariam itens mágicos atribuídos à morte no mercado, anunciando que esses itens mágicos curam doenças incuráveis, tratamentos de fertilidade, tratamentos de saúde e tratamento de doenças, e os produtos para o crescimento do cabelo foram desenvolvidos e criados por colaboradores que estavam sob a proteção dos estados federais. Isso diminuiria a escassez do atributo morte, transformando-o de alguma mercadoria inatingível em um produto especial dos estados federais. Também daria ainda mais credibilidade aos anúncios dos estados federais sobre a pesquisa. Mesmo assim, provavelmente haveria aqueles que teriam como alvo Mei e os outros, a fim de ter uma chance de alcançar a imortalidade, não importa o quão magro fosse. Mas o número de pessoas que as visam certamente ainda diminuiria. Tudo o que resta a fazer é obter permissão de Vandalieus. Tenho certeza de que ele não tem boas lembranças de criar itens mágicos neste mundo, disse Derek. Ele pode recusar. Não, quando falei com ele num sonho, ele disse que não se importa.
Vou tentar ver se sou capaz de ir lá em algum momento no futuro próximo, então vamos falar novamente, disse ele, disse Oldou. Agora mesmo? Derek repetiu. Você tirou uma soneca ou algo assim? Derek, o importante é fazer com que o Vandaliel coopere conosco, certo? Você disse. Isso é verdade, mas Derek concordou com relutância. Aguentem, pessoal. Disse o Asclepius na Namori Misato enquanto ela corria, seu cabelo ainda claramente desgrenhado depois de ter acabado de acordar. Vá lá, já és um adulto. Você deve pelo menos aprender a se tornar apresentável, disse Derek. Não há tempo para isso. O Vandaliel disse que vinha cá. Agora. Nanamori disse. Agora. Todos gritavam incrédulos. Com um ruído desagradável, Vandaliel saiu de cabeça do espaço vazio. Sim. Aqui estou eu, disse. Vê-a. Sim, sou eu, pessoalmente trazer o meu corpo para aqui torna difícil mover-se por causa das diferentes leis da física. Eu sinto que é mais difícil falar corretamente também, disse ele com apenas a metade superior de seu corpo saindo do espaço vazio. Amemiya e os outros ficaram lá, congelados em choque. Eu derrotei Rikudou mais uma vez no meu mundo, para sempre desta vez, mas muita coisa aconteceu depois disso, então, estou atualmente tentando criar entidades divididas de mim mesmo neste mundo para que eu possa ir entre os mundos mais facilmente, continuou Vandaliel. Isso tornaria mais fácil para Mekun e Hiroshi ver seus pais com mais frequência, e também me permitiria protestar diretamente contra Sergei pelo que ele fez, mas isso ainda é bastante difícil para mim, então eu vou voltar por enquanto. Espera um segundo. O que aconteceu lá no mundo? Gritou Amemiya. Eu vou explicar quando eu vejo Yoldou ou Joseph ou alguém em nossos sonhos novamente, então pergunte-lhes mais tarde. Ah, e por favor, dê isso a Sergei e seus amigos, disse Vandaliel, produzindo algo parecido com um cristal em sua mão e soltando-o. Além disso, Mekun e Hiroshi fizeram amigos e estão indo muito bem, acrescentou. E com isso, ele desapareceu no ar mais uma vez. Amemiya pegou o cristal e sentiu que havia uma tremenda quantidade de mana contida dentro dele. Este foi provavelmente o atributo de morte que Mana precisava para criar itens mágicos. Eu gostaria de conhecê-lo em um sonho também, já que isso tornaria muito mais fácil falar, mas isso provavelmente é impossível, Amemiya murmurou. Para Vandaliel, os Amemiyas não eram nada mais do que os pais de Mekun e Hiroshi. Ele não os odiava ou se ressentia deles, mas não sentia a necessidade de se aproximar deles nem um pouco. É assim que é. Também não estou mostrando sinais de ser influenciado por ele, disse Derek. Mas ninguém acha que isso nos torna iguais aos caras da República Chinesa e da Federação Nórdica, e nós não somos, não é? Sim, não é nada para se preocupar. Se você é guiado ou não, não determina se você é uma pessoa boa ou má, disse Joseph. Obrigado, disse Amemiya, assentindo. A fim de fazer o que podia como pai de Hiroshi e Meis, ele enviou um relatório a Sergei para informá-lo de que ele havia recebido o cristal. Quando o presidente e seus assessores próximos souberam que tinham perdido uma oportunidade de se encontrar com seu Deus, eles exigiram, por que você não nos chamou? E começaram uma discussão, mas isso não desencorajou Amemiya de fazer o que tinha que ser feito.